Bom amigo, começando com a pergunta do Mataus, do Toro Tático. No final do jogo, o Lucas Siqueira foi deslocado para a zaga, para suprir a ausência do Fred. É possível vermos o jogador de titular nessa função ou foi apenas uma decisão para esse momento? Não, é questão que tu faz algumas observações dentro de algum jogo, de treinamento, quando quer uma situação de uma iniciação com um pouco mais de qualidade, porque era um momento em que nós já tínhamos feito 1-0 mas queria ter uma qualidade melhor de saída de bola, que a gente sabe às vezes que uma iniciação com um volante sempre o passe é melhor e como nós tivemos um jogo que tivemos que construir a nossa vitória dentro do decorrer de todos os 90 minutos, com muita dificuldade, era importante a gente ter uma iniciação sem precisar fazer a bola longa, com passes médios e curtos, para chegar no nosso intento. A pergunta do Búfalo da Rádio Metropolitana. Hoje foi o jogo do conjunto azulino? Acho que maturidade a equipe está mostrando, sabendo que nós teríamos que jogar com inteligência, não jogar em cima de uma zona de conforto onde foi adquirida na primeira parte da decisão, nos 90 minutos lá em Marabá, e foi construído com muita inteligência, diga-se de passagem, uma partida, uma performance muito boa. Se os erros aconteceram lá no Marabá, foram das duas partes, não tem que ninguém reclamar e fazem parte do jogo. E hoje nós tivemos praticamente o controle todo do jogo, tivemos um pouquinho mais de intensidade no segundo tempo, conseguimos pressionar um pouquinho, um volume maior, e eu acho que construímos uma vitória muito valorizada pela boa equipe do Águia. A pergunta do Alexandre do Roma News. Apesar de ter maior posse de bola em todo o jogo, o Remo não conseguiu muitas finalizações claras. Faltou um jogador agudo pelas pontas para criar mais oportunidades, função que o Lucas Tocantins exerce? Não, atacar a profundidade sempre faz parte da nossa estratégia. Hoje a ideia era colocar o Dioguinho para fazer um pouco mais essa função do Tocantins e o Eric Flores fazer um pouco mais a função que normalmente o Dioguinho faz. Eu acho que na primeira parte faltou um pouquinho disso, de um para um, do atacar espaço. Mas a segunda parte não, acho que a segunda parte nós conseguimos atacar bem os dois lados, foi um pouco mais daquilo que é a cara do Remo, de ser muito intenso, pressionando sempre a saída de bola do adversário, variando sempre os lados de campo, usando os dois corredores, fazendo um volume, uma certa pressão que foi deixando o adversário numa zona desconfortável. A pergunta do Nino Machado, da RBA TV. É visível que quando o placar está bem favorável, você faz várias mudanças de teste, sem falar as estreias. Tem sido um bom laboratório para você? Não, tem que procurar e jogadores que tem que se adaptar mais rápido, são jogadores que estão chegando no momento decisivo da competição. E alguns são questão de teste, mas outros são questão de oportunidade. Tem jogadores que estão começando a entrar e estão pegando o ritmo de jogo, estão se assentando, porque a gente não faz uma equipe com 11 jogadores. Nós temos que ter sempre 17, 18 jogadores praticamente rodando, jogando, pela própria dificuldade de calendário, de jogar a cada 3 dias e com viagens. Eu procuro analisar mais, poupar alguns jogadores que na questão física, às vezes o jogo não impõe isso, a gente tem que colocar jogadores para resolver, e é assim que a gente faz uma equipe que joga com o coletivo forte. E tem vezes evidente que tu quer dar uma oportunidade, que é o caso do Vinícius, que não teve a possibilidade de treinar, o próprio Eric, que ficou um pouco mais no jogo para buscar um ritmo de jogo melhor, e poupar o G2, que vem numa constância muito de jogos, o Marlon, que é um cara que também tem participado efetivamente dos jogos. Então, quando tem uma situação de verdadeiramente não é poupar alguns, mas sempre manter a objetividade nossa de querer sempre vencer por maior número de gols possíveis. A pergunta do Cacheado, da Rádio Clube. Bom amigo, o Clube do Remo hoje fez valer a sua invencibilidade dentro de campo. Hoje o time entrou para vencer e isso foi valorizado. E garantiu a equipe na semifinal?
Foi valorizado pelo adversário, bom adversário. Nossa, eu acho que na primeira parte da decisão a gente já fez o nosso papel muito bem feito, um jogo muito difícil em Marabá. E hoje, na segunda parte, a gente controlou o jogo praticamente o tempo todo. Sabíamos que o Águia ia jogar em cima do reativo, em umas bolas longas em cima do Dé, em cima do Veraldo, que são jogadores rápidos, o próprio Tiverria, que é um falso 9. Mas tivemos bem atentos nas coberturas, tivemos muito concentrados para não dar essa condição de errar, principalmente evitar erro no centro de campo. E no segundo tempo, principalmente, acho que usamos mais aquilo que a gente sabe usar bem, a qualidade da nossa equipe. E aí chegamos a ter situações de fazer mais gols, mas eu acho que 1-0 foi um resultado justo e merecido pela nossa equipe. A pergunta do Caio, do Dom. O que você pode falar sobre o desempenho do Dioguinho nesses dois jogos, contra o Águia, e também uma avaliação sobre o Cariús, que vem pedindo passagem no ataque azulino? Não, o Dioguinho, nós temos que entender o seguinte, que ele construiu bacana, foi jogador decisivo em muitos jogos, como são outros jogadores que nós temos dentro da equipe, mas ele tem que ter a maturidade de entender que no momento que há um destaque individual, é evidente que a marcação, aquele espaço que ele tinha em outras oportunidades, as ações dele são mais estudadas hoje em relação ao que era no começo, porque antes ele era um atleta praticamente desconhecido e foi ganhando espaço justo pelo seu trabalho, seu desempenho. Então ele tem que ter essa consciência, só voltar hoje tem dias que ele não consegue render, mas é um jogador extremamente participativo, um cara que a gente confia muito pela qualidade, pela velocidade, pela técnica, pelo espírito dele extremamente competitivo, que eu gosto muito, tático, um jogador que ajuda muito a equipe na questão de recomposição, de transição defensiva. Então, certamente contra o Tuna ele já vai voltar naquele nível que ele estava se apresentando. A pergunta do Júnior, da Rádio CBN. O Remo sentiu a marcação do Águia no primeiro tempo? No primeiro tempo nós ficamos com posse, mas não tivemos uma penetração. O último terço nós estávamos um pouco a tomada de decisão não estava tão correta, aquela tomada exata, mas tivemos o volume já no primeiro tempo de buscar o ataque, de criar situações. Acho que no segundo tempo nós fomos mais incisivos, mais intensos, mais velozes e aí construiu com qualidade essa boa vitória. A pergunta do Rafael, da Rádio Digital Mix. Bom amigo, o Remo criou, mas não conseguiu concluir suas finalizações. Isso lhe preocupa? Não, tem jogo que tem que enaltecer. Hoje o goleiro Gustavo fez boas defesas. Acho que quando tu tem que ficar preocupado realmente quando tu não tem esse repertório, essas ações ofensivas que te colocam numa situação de superioridade. Então nós tivemos algumas chances, não muitas em relação aos outros jogos, mas tivemos um bom equilíbrio de não deixar o adversário ter o controle do jogo, que a gente sabe que é uma equipe que toca principalmente o Balão e o Matheus no meio campo, com o Echeverria, são jogadores que gostam de ficar com a posse de bola. Hoje o Souza ajudou um pouquinho, então a gente não dá essa liberdade para eles, para não dar espaço de sair dessa pressão que normalmente a equipe gosta de fazer. Eu acho que fomos eficientes. Segundo tempo eu gostei muito, porque teve essa agressividade e aquele volume que nos colocou numa situação de vantagem no jogo. Valeu.